Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV, nesta terça-feira, dia 31 de maio. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 19 até as 19h30, sempre no canal 14 da NET, aqui para Novo Hamburgo, no 6 da NET para São Leopoldo. Temos também o site valetvplay.com, nos nossos aplicativos também para iOS e Android, valetv.play. E temos também as nossas redes sociais, o Facebook, Instagram e o YouTube. Bom, pessoal, para a gente começar o programa desta terça-feira, vamos falar de dupla Grenal, como é de praxe, a gente iniciar aqui o nosso programa de esportes. Ontem à noite, né, a gente teve encerramento aí da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com o Internacional em campo, né? O Inter mais uma vez decepcionou a sua torcida. Teve pouco número lá no estádio Beira-Rio na noite de ontem, a noite gelada, né, como também é essa terça-feira. Bom, o Internacional empatou em 1-1, né, com o Atlético Goianiense, uma equipe que está lá embaixo, na zona de rebaixamento. O Inter agora é o 12º colocado com 11 pontos. O empate por 1-1, gol do Wanderson, né, o Inter saiu na frente. Por pouco não sofreu até mesmo a virada do Atlético Goianiense. O Inter sofreu bastante na noite de ontem, um jogo bastante complicado. O Inter que não vence já alguns jogos, tem sido melhor na Copa Sul-Americana, onde conseguiu sua vaga nas oitavas de final para enfrentar o Colo-Colo, mas no Campeonato Brasileiro vem tropeçando, não conseguindo superar alguns adversários. O Inter volta a campo pela competição já no próximo domingo contra o Bragantino, fora de casa lá em São Paulo. Nesse final de semana temos também o Juventude em campo, no domingo, 11 da manhã, contra o Fluminense aqui no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude, para a gente dizer aqui, o Juventude é o 18º colocado, está no Z4 também. É uma equipe aí que tem 7 pontos apenas na tabela de classificação, o Juventude bastante a perigo. Enquanto isso também temos o Grêmio, né? O Grêmio se prepara já para a partida contra o Vasco da Gama. O técnico Roger Machado segue para esse jogo, né? Bastante contestado pelos torcedores nas últimas partidas da Série B. O Grêmio não está conseguindo corresponder à altura, né? Então o Grêmio que vai enfrentar o Vasco nesta quinta-feira lá no São Januário, mais um jogo fora de casa, a partir das 20 horas. O Grêmio que está aí na 5ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, 2 a menos que o primeiro colocado aí desse G4, que está na 4ª colocação, que é o Sport. Bom, pessoal, para a gente mudar então nesta história toda de futebol, né, como a gente sempre começa o programa aqui, hoje a gente vai trazer um especialista em projetos de lei de incentivo ao esporte, né, um advogado eleitoral também, o Lucas Secassi, que está aqui com a gente. Quero dar as boas-vindas para o Lucas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Esporte na TV. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Tá certo. Conheço o Lucas há pouco tempo, né, Lucas? Mas a gente, digamos aí 2 anos que a gente já se conhece, né? Já trabalhou junto com projetos esportivos aí, via lei de incentivo. E eu quero que hoje tu traga para o pessoal que também é bastante interessado nesse tipo de projeto, porque o pessoal busca, né, por meio de leis, o incentivo que às vezes falta por meio de patrocínios diretos. Então, pudesse contar para a gente um pouco de como funciona esse teu trabalho, o quanto é importante ter esses projetos via lei de incentivo para associações, para clubes, atletas, pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, Gustavo, é uma situação que a gente vivencia aí já há algum tempo, né? Essa importância dessas leis de incentivo para fomentar o esporte de forma geral. A gente sabe que 90% aí das associações e dos clubes, principalmente no interior, tem muita dificuldade em se manter, em participar das competições e ter um alto nível, principalmente nessa questão do rendimento e do alto rendimento. E acabou se tornando uma ferramenta imprescindível para muitos clubes, né? Hoje, a nossa legislação ela não permite que isso seja feito para o futebol profissional, né? Em razão da Lei Pelé, enfim. Só para a base, né? Só para a base, para o feminino ainda é permitido. Então, a gente tem aí uma série de requisitos, tanto na legislação federal quanto na legislação estadual, para que esses clubes, essas associações possam buscar esse incentivo da legislação através do imposto que é pago, seja ele a nível federal através do imposto de renda ou seja ele a nível estadual através do ICMS, né? Aqui no estado, no caso, seria o Pro Esporte RS, né? Seria esse o projeto, né? O programa para poder captar. Isso. Hoje no estado do Rio Grande do Sul, né, desde 2012, se não me engano,
existe a Lei de Incentivo ao Esporte, que passou por várias transformações. Eu tive a oportunidade de janeiro de 2019 até junho, mais ou menos, de 2020, estar na Secretaria de Esportes do Estado, onde eu participei de muita da concretização de algumas projeções que foram feitas, né? Não só a nível de instrução normativa, mas principalmente nós conseguimos, dentro da Secretaria de Esportes, minimizar a questão da contrapartida, que a lei estadual exige uma contrapartida para quem faz esses projetos, para as empresas que fazem esse patrocínio. Antigamente era 25% de contrapartida, sim. E nós conseguimos em 2020 fazer uma alteração na legislação para passar para 10%. Né? Então isso gerou uma expectativa muito grande, né? Criou aí uma facilidade muito grande para as empresas, porque tu imagina a situação, uma empresa para patrocinar 100 mil reais tinha que depositar no fundo como contrapartida de um recurso da empresa sem direito a incentivo, né? Não é um retorno, digamos assim. Sim, o retorno ficaria sendo basicamente em mídia, né, em divulgação, de 25 mil reais. Então, hoje, a cada 100 reais, num patrocínio de 100 mil reais, a empresa precisa depositar em contrapartida no fundo 10 mil reais. Então, você passou de 25% para 10%. Sim, então, isso deu uma grande diferença, fez com que o ProEsport desse uma alavancada muito grande, né? A gente conseguiu trabalhar a questão da instrução normativa para ter uma amplitude maior no atendimento. Nós alteramos, nessa alteração, além dos 10%, foi permitido que pessoas físicas pudessem ingressar com projetos na lei do ProEsport, porque antigamente as pessoas físicas só eram beneficiadas através de editais. Entendi. Como é que funcionam os editais? Existe um recurso, que é o fundo, onde vai esse recurso da contrapartida, e a Secretaria publica editais para distribuição desse recurso. Né? Não precisa de patrocinador, não precisa de nada, o próprio governo do estado é quem banca isso, que vai destinar esse recurso. Então, aquele que não tinha uma associação para poder fazer o projeto tinha que aguardar toda essa expectativa da secretaria montar um edital para atender a demanda que muitas vezes era mais voltada para prefeituras, né? Então a gente conseguiu fazer essas alterações, né? Foi uma votação unânime na Assembleia Legislativa e a partir daí se criou toda uma expectativa onde o ProEsport conseguiu dar uma alavancada. Hoje ele tem um volume muito grande de projetos, né? Houve também uma alteração com a atual gestão também para poder ampliar essa questão do recurso. Nós tínhamos à época 20 milhões, hoje nós temos 25 milhões. Foram 20 milhões, passou para 25 milhões e hoje nós temos 35 milhões disponíveis no ProEsport, né? Mas ainda não é o suficiente, Gustavo. O que acaba acontecendo? Isso é uma situação que a Secretaria vem trabalhando também em cima disso. Por exemplo, você tem 35 milhões disponíveis hoje para poder fazer projetos. Para chegar aos 35. Aos 35, né? Hoje você tem lá 35 milhões disponíveis no limite global, que é o valor total anual. A cultura hoje tem 70 milhões. É o dobro. É o dobro. Então, se está buscando muito essa equiparação para que o esporte tenha também esse benefício em relação ao limite global disponível para atendimento dos projetos. Então, toda essa repercussão que foi dada, tudo isso que vem sendo trabalhado, permite que muitas associações e hoje pessoas jurídicas com fins lucrativos também sejam beneficiadas, que também foi uma alteração que nós fizemos na lei na época. Então você tem pessoa física podendo fazer projetos, Sim. Você tem pessoas jurídicas com fins lucrativos, empresas, principalmente na questão de eventos, certo. né? E também em algumas questões da área social e educacional. Você tem as próprias prefeituras que também podem buscar esse recurso. E
as associações, que são o carro-chefe de todo o ProEsport, né? Através das associações é que a gente tem um grande número de projetos hoje disponibilizados no sistema. Para o pessoal que está em casa, Lucas, todos os esportes podem estar ali englobados no ProEsport, na lei federal? Tem alguma restrição para algum esporte? Tem algumas prioridades ou não? Na verdade, todas as modalidades esportivas são contempladas tanto na legislação federal quanto na legislação estadual. O que vai pender muito em relação a um ou outro é a elaboração do projeto em si. Então, você tem modalidades esportivas que têm um maior número de projetos, né? A nível federal, você não existe nenhum tipo de restrição com relação ao valor. Hoje, na legislação estadual, há duas restrições, né? Referente às modalidades não olímpicas, cujo o limitador ali fica para modalidades olímpicas não olímpicas individuais 12% do valor do limite global e nas modalidades não olímpicas coletivas 18%. Dessas duas modalidades, dessas duas restrições, nós temos no não olímpico o futsal coletivo e temos o automobilismo, o motociclismo, que são as modalidades que mais buscam o recurso junto ao ProEsport, né? Não só a nível estadual, mas a nível federal também. A questão dos projetos educacionais e sociais são os que dão maior repercussão em cima disso, né? Porque hoje o ProEsport, falando em ProEsport estadual, você tem lá infraestrutura, né, linha de financiamento, infraestrutura, eventos esportivos, alto rendimento, rendimento socioeducacional, participação. São várias divisões. São várias divisões, né? A instrução normativa hoje traz isso muito claro. Os limites também são variáveis de acordo com a linha de financiamento. Então, você tem uma gama muito grande de possibilidades aí para serem criadas dentro do ProEsport para que as associações, até mesmo pessoas físicas, possam buscar esse recurso junto às empresas e os patrocinadores. Pudesse explicar um pouquinho também, Lucas, para a gente, em relação à questão de captação, né? Porque tu vai criar o projeto, né? Um determinado valor pelo que tu faz numa estrutura ali, né? Mas tu vai ter que correr atrás daquele valor. Se tu não alcança aquele valor do teu projeto, tem como ter uma readequação? Como é que funciona isso aí também? Porque às vezes surge de dúvidas para as pessoas em cima disso. Isso a gente faz uma separação, tá? Na questão da legislação federal, o patrocinador ele tem que pagar o imposto de renda, né? E esse é um dos grandes, é o maior diferencial existente entre a legislação estadual e a legislação federal, porque a legislação federal é o desconto, é o benefício fiscal em cima do que é pago de imposto de renda, e a legislação estadual é em cima do ICMS. Os dois requisitos para que as empresas possam patrocinar são bem distintos. Na legislação federal, a empresa tem que ser lucro real e tem que pagar o imposto de renda, o que limita muito o número de empresas e até mesmo em razão do volume do recurso. Sim. Por quê? Porque hoje a empresa pode patrocinar 1% do valor devido do imposto de renda. Então, para você ter um projeto patrocinado através da Lei de Incentivo Federal, você precisa ter ou um grande número de empresas ou uma empresa muito grande. Sim. Um banco, por exemplo. Um banco, por exemplo. A Petrobras, por exemplo. Isso. Nós temos aí, falando em casos específicos, aí, um dos exemplos que a gente usa bastante é o do Felipe Massa na Stock Car, através de uma lei de incentivo federal. Nós temos outros pilotos também, Lucas Forest, uma série de outros, né, que tem, por serem de grande repercussão, por serem atletas de renome, você consegue buscar patrocínios. Tem isso no vôlei, tem isso no basquete, tem isso em todas as modalidades, né? Mas a principal dificuldade da legislação, da Lei de Incentivo Federal, é justamente essa alíquota de 1% só, esse benefício de 1% que pode ser patrocinado. Sim. Né, quando uma pessoa física é maior esse valor. Pessoa física pode patrocinar até 6%.
Mas aí você precisa de uma gama muito grande de pessoas, dependendo do valor do projeto. Né? Claro, Hoje, claro. por exemplo, você faz projeto na Lei de Incentivo Federal de 5 milhões. É bastante. Né? É um recurso muito alto, porque tem muito recurso disponível e tem muita pouca captação. Existe um projeto de lei que foi aprovado agora recentemente no Congresso para aumentar de 1% para 2%. Então isso gera uma expectativa maior. Né? Fazendo um comparativo com a cultura hoje são 4%, então você imagina se no esporte tivéssemos 4%. os mesmos 4%, nós estaríamos com certeza num outro patamar. Não É isso só que falta para o nosso esporte, digamos, de maneira geral, né? Porque às vezes de maneira geral. o esporte menor, às vezes, que a gente fala, né? As modalidades que daqui a pouco são olímpicas, não consegue tanta captação por causa disso. Exatamente. Existe uma dificuldade muito grande com relação à legislação federal, essa lei de incentivo federal, em razão da captação. A aprovação ela é menos traumática, vamos dizer assim, né? Porque os critérios são bem definidos, então você tem... E como você tem uma demanda menor do que o recurso que está disponível, existe uma probabilidade de aprovação muito maior. Sim, sim. Que é o diferente hoje no governo do Estado. Por quê? ProEsporte. Do ProEsporte. Porque você tem um recurso pequeno, relativamente pequeno, né, diante da demanda existente, e você tem uma facilitação muito grande na captação desse recurso. Com essa alteração da alíquota da contrapartida de 25% para 10%, as empresas apoiam muito mais. Atraiu muito mais. Atraiu muito mais patrocinadores, facilitou na hora de se fazer o projeto, porque a empresa, hoje quando você vai bater na porta de um patrocinador, de uma empresa, a primeira coisa que ele pergunta é se tem lei de incentivo. Sim. Fazendo um parâmetro hoje, na realidade, a nível estadual, qualquer empresa que patrocine diretamente R$10 mil, ela poderia aportar num projeto, lógico, desde que ela tenha o ICMS disponível para tal. Seja devedor, no caso. Seja devedor, pague o ICMS dentro do limite, existe uma tabela em cima disso. Claro. Ela poderia patrocinar R$100 mil. Olha só. Então você, com os mesmos, a gente vê muito disso, principalmente no interior. Algumas empresas, padaria, farmácia, lojinha de calçado, aquela coisa, que dão R$1.000, R$2.000, mas eles pagam uma boa quantia de ICMS, dependendo do fluxo, que esses R$1.000, por exemplo, poderiam se transformar em R$10 mil. E poderia aparecer muito mais. E poderiam aparecer muito mais, porque existe uma visibilidade. A própria instrução normativa exige que seja feita uma visibilidade do patrocínio do projeto, né, vinculado à imagem do governo do Estado. Então, você consegue trabalhar em relação ao patrocinador de uma forma muito mais prática, muito mais ampla. E isso acabou atraindo muitos patrocinadores para o ProEsporte ICMS. Porque o ICMS, no caso das empresas que patrocinam o ProEsporte RS, é independente se for lucro real ou lucro presumido. A única coisa que impede, né, o patrocinador do ICMS é que ele não seja do Simples. Nacional. O Simples Nacional, porque a legislação do Simples Nacional impede que ele seja patrocinador. Então, qualquer empresa que pague ICMS dentro do governo, dentro do estado do Rio Grande do Sul, ela pode ser um apoiador, um patrocinador. Hoje a legislação, nós temos muitas empresas aí que pagam o ICMS em substituição tributária, e isso não pode, esse crédito, esse valor de ICMS não pode ser compensado, então se criou uma limitação muito grande, né? Talvez essa tenha sido uma das alterações aí mais expressas que foi menos benéfica, né? Porque limitou. Hoje, para você ter uma ideia, as empresas que pagam o ICMS substituído, né, não podem patrocinar. Então, por exemplo, eu te dou um exemplo clássico, posto de gasolina. Certo. O distribuidor de gasolina, aquele que realmente é o que paga a guia, que é a primeira fonte... Que está na ponta. Que está na ponta lá, não do consumidor, Sim. mas do fornecedor.
ele não pode ser um patrocinador de ICMS nesse valor. Então, ele acaba podendo patrocinar só aquilo que ele paga de ICMS direto. Então, você, por exemplo, pega uma fábrica de cerveja artesanal, que hoje no Rio Grande do Sul tem bastante. Mas eles pagam 90% é imposto, que eles pagam como substituição tributária, Sim. e 10% é de imposto direto. Então, hoje a legislação estadual ela é prejudicial nesse sentido porque ela não permite que essas empresas que pagam um grande número de imposto, um grande valor de imposto na condição de substituição tributária, possam utilizar esse débito, né, esse cálculo para fazer o patrocínio. Então, são algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas a nível estadual, né? Uma das principais diferenças também que tem entre a lei de incentivo federal e a lei de incentivo estadual é na questão da condição da associação. Porque na lei federal só pode ser associação. Entendi. Você não consegue fazer projetos que não seja através de uma associação. Pessoa física, no caso, como tem aqui, não é possível. Não é possível. É a questão legal, estatutária, né? Hoje, a lei federal, ela exige que o estatuto da associação esteja dentro dos moldes e das determinações do que tem na Lei Pelé. Então, lá, a Lei Pelé tem uma série de requisitos, tempo de duração de diretoria, não pode ter mais de uma reeleição, você tem que ter uma previsão dentro do estatuto da questão da eleição, você tem uma série de requisitos que a Lei Pelé traz, né, em razão de ser a lei que regulamenta o sistema do desporto nacional, para que essas associações possam pleitear o recurso federal. Entendi. Dentro do governo do estado, não. Dentro do governo do estado, os principais requisitos para ser um proponente é ser uma associação esportiva e ter mais de 1 ano de CNPJ. Então, todas aquelas exigências que a lei federal faz, toda aquela situação que a lei federal restringe bastante, a lei estadual não faz isso. Ela facilita nesse sentido. Então, nesse sentido, a legislação estadual ela é bem menos burocrática Sim. do que a legislação federal. Sim. Né? Então, a gente consegue trabalhar através das associações tanto a nível federal quanto a nível estadual. Assim, Lucas, a gente está terminando já o programa, passa rápido, porque é bastante coisa também para explicar quando tem, né? Bastante coisa. Né? A gente não vai conseguir falar tudo o que tem aqui, mas o que dá para dizer assim para o pessoal que às vezes não quer fazer um projeto, tem medo, tem receio, não é um bicho-papão, né? Tem como fazer, tem como passar, tem como ir atrás, buscar um patrocinador. Não é tão difícil assim como às vezes se pensa, né, Lucas? Na verdade, o que a gente sempre recomenda? Isso não só na questão de projetos de lei de incentivo, mas de forma geral. Tem que ter uma pessoa qualificada, tem que ter um profissional qualificado, tem que ter uma pessoa que conheça a legislação, que conheça o trâmite, tanto a nível estadual quanto a nível federal, porque existem algumas situações que a legislação a pessoa acaba se atrapalhando. Então, se você, por melhor que você seja, intencionado, você sabe que você não vai fazer nenhum tipo de coisa errada, mas alguns requisitos, algumas situações muito peculiares, tanto da legislação estadual quanto da legislação federal, fazem com que você precise de ter alguém que conheça da matéria para que você não tenha nenhum tipo de surpresa. Principalmente em razão da prestação de contas de cada projeto. Recurso público precisa ser devidamente comprovado, sob pena de ter que devolver todo o dinheiro. Aí tu imagina, uma associação que pega, sei lá, 100, 200, 300 mil num projeto estadual, executa, faz toda a execução física do projeto, faz lá a competição, faz lá o projeto social, mas na hora de apresentar a prestação de contas, ela fica pendente, ela fica alguma coisa. Por melhor que seja a boa intenção dessa associação ou de quem vai fazer o projeto, é importante você ter alguém qualificado para que esse tipo de coisa não aconteça. Certo.
E não ficar, pode ter punição de 2 anos sem poder, 2 anos, né, sem poder ter projeto. Tem punição de 2 anos, tem punição de devolução de recurso, tem inscrição no CADIM, enfim, isso acaba com a vida da associação. Já é tão difícil, Sim. né, se conseguir fazer isso, que a gente busca, né, houve uma especialização nesse sentido. O escritório hoje, além de fazer os projetos, atende muitos escritórios que também fazem projetos, porque a gente se especializou em cima de toda essa legislação e para poder realmente dar o norte, dar a diretriz para que algumas coisas que podem ser evitadas sejam evitadas para que o proponente não tenha nenhum tipo de prejuízo. Isso aí acaba encerrando com a vida projetos bons, projetos excelentes, principalmente projetos sociais, educacionais, que envolvem com toda a juventude, com toda a criançada. As associações acabam sendo prejudicadas por uma falta de conhecimento, por uma falta de alinhamento com relação à legislação, interpretação de legislação. Isso vai finalizar lá na prestação de contas. Aí tem que devolver dinheiro, aí fica complicadinho, e aí não pode mais dar continuidade no projeto. Isso é o maior problema que a gente vê hoje dentro das leis de incentivo do esporte. Sim. É justamente essa preocupação com que o projeto seja executado da maneira mais correta possível, dentro daquilo que foi previsto, para que não se tenha esse tipo de surpresa. Tá certo. Lucas, para a gente finalizar, para encerrar o programa, o pessoal pode te achar nas redes sociais também? Como é que o pessoal te fazer? Estou à disposição nas redes sociais através do Instagram Lucas Secassi, tem secassi.adv também, é o Instagram que a gente está começando a trabalhar essa questão, através do telefone também no 51 999 05 4662, e a gente coloca à disposição também para responder as dúvidas, ver a disponibilidade de se fazer um projeto. Só para concluir, claro, nós temos aqui a janela agora do ProEsport RS que vai abrir do dia 1º de julho ao dia 31 de julho para os projetos do ano que vem, e a janela dos projetos federais vai ficar aberta até o dia 15 de setembro para poder fazer os projetos para o ano que vem também. Então, a gente agradece o espaço, agradece o bate-papo. Tem muito ainda que se falar, tem muito que se fazer, teria muito assunto aí, muitos cases de sucesso que a gente tem, e para poder trabalhar essa questão que é fundamental para o desenvolvimento do esporte, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil também. Tá certo. Lucas, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Então tá, pessoal, a gente fica por aqui. Até para a gente citar rapidamente, para finalizar, o pessoal que atende aqui, o Lucas atende, é o pessoal da Associação Campo Bom de Automobilismo, o pessoal que esteve aqui na semana passada, projetos através da Lei de Incentivo ao Esporte aqui do Rio Grande do Sul, ProEsport. Tá certo, pessoal? Voltamos amanhã com mais esporte na TV, aqui na Vale TV. Tchau, tchau.